Eu sou Janderson Lacerda. E eu sou o Rodrigo do Patrocínio. A partir de agora, você está no Rinha Sem Galo. Rubem Fonseca foi o maior expoente da literatura policial do Brasil e da América Latina. Sua obra desperta literalmente toda sorte de sensações físicas e psicológicas em seus leitores. E na rinha de hoje, Rubem Fonseca sob ou sobre violência? Antes de começar, só queria fazer aqui uma menção justa ao Marcelino Freire, o grande Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti de 2005, se eu não estiver enganado. O Marcelino Freire escreveu contos negreiros, que ele também chama de cânticos negreiros. E por que eu estou falando hoje do Marcelino Freire se a rinha é sobre o Rubem Fonseca? Porque o Marcelino Freire, que escreveu um texto na Folha de São Paulo, em abril do ano passado, do ano de 2020, nós estamos gravando essa rinha aqui em 2021, e o Marcelino Freire escreveu um texto em homenagem ao Rubem Fonseca, que infelizmente faleceu, se eu não estiver enganado, no dia 15 de abril de 2020. E o Marcelino Freire escreveu então um texto com esse título, Rubem Fonseca sobre ou sob violência, para homenagear esse grande autor, esse grande expoente, como você muito bem disse, da literatura policial brasileira e, por que não, da literatura policial latino-americana, né? Então, feito a menção aí justa, honesta, ao grande Marcelino Freire, que desenvolveu um texto belíssimo com esse título, eu quero dizer que o Rubem Fonseca, e eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, viu? Ele escreveu sob violência e não sobre. Sob porque o Rubem Fonseca, assim como todos nós, estamos embaixo da violência. Infelizmente, a violência, ela é uma linguagem. A violência é uma linguagem. E é uma linguagem tanto daqueles que sofrem injustiça, quanto daqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, a violência faz parte da história da humanidade. E a gente não pode negar isso. Você tem países com índices mais elevados de violência e países com índices menores, né, de violência. O Brasil, infelizmente, é um país muito violento, extremamente violento. A violência também, ela não precisa ser apenas física, né? Ela pode ser psicológica, como nós sabemos muito bem disso, né? O Rubem Fonseca, na obra dele, ao meu ver, ele escreve sobre violência porque ele está embaixo da violência, né? E a violência, na verdade, é algo corriqueiro, como eu falei, e, portanto, é um elemento que aparece dentro de uma totalidade, eu posso dizer assim, dos romances, assim como dos contos do Rubem Fonseca também. Eu acho que o Rubem Fonseca é um autor muito injustiçado, até porque há uma demagogia, uma hipocrisia muito grande na nossa sociedade, e normalmente as pessoas têm preconceito com esse tema, né, da violência. Elas não querem ouvir falar sobre violência, a não ser que seja nesses programas aí, sanguinolentos, né, do tipo do Datena, né, e essa baboseira, essa porcaria toda, né, que é uma violência gratuita. Mas quando alguém quer discutir a violência com maior profundidade, ou de uma maneira lírica, como o Rubem Fonseca faz, normalmente ele é rechaçado. Porque a linguagem é muito agressiva, porque é uma violência desnecessária. Não, não é uma violência desnecessária e a linguagem não é agressiva. A linguagem é a linguagem, a gente está falando de literatura aqui. Né? E eu volto a dizer, eu insisto, o Rubem Fonseca, ele escreve sob violência, debaixo da violência. Então, é algo inevitável, é algo que
Você não tem como fugir, né? Mas o Rubem Fonseca ele é tão genial que ele escreve de uma maneira lírica, de uma maneira poética. Talvez o conto mais conhecido do Rubem Fonseca, que chama-se O Cobrador, eu acho esse conto maravilhoso, porque é a história de um serial killer, né, que alguns até o comparam com o Coringa. Eu acho o Cobrador melhor do que o Coringa, inclusive, viu? Tá aí um tema bom para uma rinha futura, hein? Eu acho o Cobrador, se você não leu, recomendo muito que leia, tá? O Cobrador é um conto que muita gente compara, como eu disse, com o Coringa, mas eu acho melhor do que o Coringa, porque é um homem tomado por uma ira imensa, e ele sai cometendo vários crimes, vários assassinatos. Mas é interessante porque esse homem, ao mesmo tempo que ele comete vários crimes, ele escreve poesia. Ele adora ouvir rádio. No mesmo dia que ele compra uma arma, ele compra um rádio. E ele fica ouvindo o rádio. O Rubem Fonseca, ele não escreve sobre violência porque ele não está na superfície, ele não está por cima da violência narrando como se essa violência não fizesse parte da vida dele, como nesses programas policialescos, né? Parece que o indivíduo está acima ali da violência, né? Ele usa a violência para ganhar dinheiro, né? E é como se ele não fosse violento, como se ele não fizesse parte desse mundo. O Rubem Fonseca não. Ele naturaliza a violência porque, infelizmente, ela faz parte do cotidiano das sociedades. E naturalizando, ele não deixa de expressar a beleza da vida. O Rubem Fonseca, ele naturaliza a violência exatamente porque ele está numa sociedade repleta de ações violentas, né? E ele faz isso de uma forma muito interessante, muito bonita, porque ao mesmo tempo em que você enxerga o sangue derramado injustamente ou não, por intermédio de uma ação abrupta, agressiva, violenta, você também se depara com a arte. Então você se depara com a lírica. Por quê? Porque a sociedade é isso. Não dá pra gente dizer que uma sociedade é perfeita ou uma sociedade é imperfeita. Não. Nós somos seres humanos, somos complexos, né? E ao mesmo tempo que a gente pode ter um código de ética muito bem elaborado, nós mesmos iremos feri-lo, né? E ao mesmo tempo que nós somos agressivos, nós somos dados, voltados à arte, à beleza, etc. Então, na minha concepção, o Rubem Fonseca escreve sobre violência e nunca sobre violência, porque ele não está acima de nós. Ele é um escritor que enxerga a vida exatamente como ela é. Uau! Eu estou surpreso aqui com a forma apresentada e me faz pensar um pouco a respeito do que você disse. Em partes eu concordo quando você diz que a violência ela está na sociedade. E o teu final aí, quando você afirma que Rubem Fonseca não está acima de nós, por isso ele está sob violência. De verdade, Rubem Fonseca e ninguém está acima de ninguém em nenhum aspecto. E é difícil eu contrapor esse argumento. Mas nós estamos falando de literatura. E assim, as narrativas curtas ou os contos, né, são chamados contos, de certa forma, ele é um retrato da realidade. Tá? Então, o Rubem Fonseca, ao escrever, ele vai escrever sobre as mazelas da cidade, ele vai trazer todas as problemáticas, ou pelo menos focado aí na questão da violência, que é um retrato daquele lugar, daquela cidade, ou do país, né, vamos dizer assim. E por conta de trazer esses problemas, que gera essa verossimilhança. Os primeiros contos
de Rubem Fonseca vão datar da década de 60. De 1960 são os primeiros contos de Rubem Fonseca. E é uma época em que o mundo está numa situação muito terrível. Na verdade, já havia passado as 2 grandes guerras mundiais. E aqui no Brasil, a opressão militar reinava. Ou seja, é um material riquíssimo para a base dos contos de Rubem Fonseca. Tá? E aí o lugar mesmo era a própria cidade. Outro detalhe é que ele trabalhou na polícia durante alguns anos. Então ele foi ali alguém muito inteirado, né? Ele era comissário, né? Rubem Fonseca foi comissário na polícia, no distrito de polícia no Rio de Janeiro. Os primeiros contos vão ter esse retrato, né? E a violência, para a gente entender aqui a violência, o Janderson deu alguns detalhes, né? Mas a violência ela vai tratar a pessoa, pelo menos nos contos aqui de Rubem Fonseca, né? A gente entende aí como violência é uma ação que trata a pessoa, ou, aliás, não trata a pessoa, né? Considera a pessoa uma coisa, né? Ou seja, a pessoa não é uma pessoa, ela é uma coisa e numa relação tornando-a um objeto, né? E aí esse tipo de violência pode ser física, psicológica, né? E aí o Rubem Fonseca ele escolheu aí a violência como uma forma de resolver, né, pelo menos aí nas histórias, nas narrativas dele, de resolver o conflito. E isso chocou muita gente, tanto que o primeiro livro de contos dele foi ali impedido de ser publicado, ou seja, foi censurado, porque fugia às normas, fugia aos bons costumes, como se fosse um contraventor e um incentivador da violência, porque justifica, a violência era justificada por causa da situação vivida nas personagens, como vê-se isso em todos não, na maioria dos contos de Rubem Fonseca. Então ele descreve a violência retratada nas ações das pessoas, tanto ricos quanto marginais, né? E um conto que eu escolho aqui para a gente ter uma ideia é do livro Feliz Ano Novo, né? Que é um conto, e o narrador ele é um bandido, não, o próprio narrador da história ele é um bandido que planeja um assalto em pleno Ano Novo. E aí ele deseja, a ação é justificada por causa do sentimento de querer satisfazer as próprias vontades e necessidades. A necessidade que é justificada, por exemplo, é um cara marginalizado que a única opção dele para a ceia de Natal seria esperar, ou ceia de Ano Novo, era esperar o dia seguinte para comer a comida que era oferecida aos santos na beira da praia, ou seja, ele ia comer comida consagradas feito pelos macumbeiros, né, como é dito no próprio livro mesmo. Então isso leva ele a uma revolta, não leva ele a uma revolta, né? Ele convida um grupo e ele vai entrar numa casa e tenta satisfazer essas necessidades, a insatisfação e a revolta contra os ricos, a inveja, todos esses sentimentos. Aí é um conto não só mostrando a violência, mas tem todo um lado psicológico aí. E eu não estou aqui justificando a violência de forma nenhuma, tá? Mas eu acho interessante que ele trata da violência como parte do caráter humano, né, que tenta se satisfazer através da violência. E eu estou repetindo essa palavra exaustivamente para nós entendermos que há um retrato da cidade, um retrato das situações no país, né? Então, eu não acredito que ele esteja sob violência. Para escrever um conto como esse, ele não precisava estar debaixo da violência. E quando eu digo que ele está
falando sobre violência, eu não estou colocando acima da violência, nem o fato dele ter sido policial, até porque ele exonerou-se do cargo para poder seguir outras carreiras e definitivamente como escritor. Isso trouxe para ele a vivência na polícia trouxe ali experiências, e ele viu, observou, né, mas ele não estava sobre, ou seja, acima da violência. O Janderson tentou distorcer aqui as coisas, dizendo que ele estava falando que ele vivia sob violência. E eu estou dizendo que ele escrevia sobre violência, e não significa que ele estava acima da violência, que ele não estava sob a situação. Eu quero dizer o quê? Que o país vivia e vive sob violência, mas Rubem Fonseca escrevia sobre violência. Eu discordo completamente de você. Acho que, no fundo, você pensa também que ele escrevia sob violência. Porque quando você, por exemplo, lembra e explica que o Rubem Fonseca foi um comissário, trabalhou na polícia, evidentemente que você destaca esse ponto aí sob a violência e não sobre a violência. Até porque o Rubem Fonseca era um sujeito humilde, e ele sabia muito bem que, como policial, ele não estava acima da violência, ele não estava vendo a violência de um lugar privilegiado, na superfície. Ele estava mergulhado nesse submundo violento. Assim como todos nós estamos. Eu não preciso ser policial para estar mergulhado nesse mundo. Querendo ou não, nós estamos sob o jugo da violência. Porque a violência, infelizmente, faz parte da natureza humana, né? Infelizmente, eu não estou fazendo apologia à violência aqui, e o Rubem Fonseca foi injustiçado muitas vezes, porque as pessoas achavam que ele estava fazendo apologia à violência, algumas, né? Não todas, evidentemente. Tanto é que ele ganhou muitos prêmios, né? Inclusive o Jabuti também. Mas muita gente acha isso, né? Tá fazendo apologia à violência. Não, ele está falando sobre uma realidade. Agora, eu também não estou dizendo que o Rubem Fonseca, se ele não tivesse sido comissário da polícia, ele não seria capaz de escrever esses contos, não seria capaz de produzir uma boa literatura, um bom romance, né? Ele era um artista das palavras. Agora, ele era um sujeito sensível e percebia a violência, infelizmente, né, sob todos nós. Essa é a questão, tá? Essa é a questão. Então eu discordo completamente de você. Além disso, algo que me chama bastante atenção, voltando a falar sobre o cobrador, é que esse personagem é a maior prova de que o Rubem Fonseca escrevia sob violência, tá? Porque eu sei que você depois vai falar que eu disse sobre, tentando me induzir a um ato falho, o que não é verdade, viu, Rinheiro? Pode voltar aí, que você vai ver que eu falei sob violência e não sobre, tá? Bom, o cobrador, o personagem, o protagonista, que é um serial killer, um assassino, ele repete várias vezes que a partir desse momento, quando ele comete um crime, ele não paga mais ninguém, ele só cobra. Porque estão devendo, quem está devendo? A sociedade, uma série de coisas para ele. Aí ele fala, estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da Rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. Ele vai repetindo uma série de coisas logo depois que ele comete algum crime, ou até mesmo em situações aleatórias, o que a sociedade está devendo para ele. Na realidade, esse cobrador é uma vítima da violência que ele também pratica. Ele é uma vítima. Por quê? Porque ele está numa sociedade, infelizmente, subjugada à violência. Ele está vivendo sob violência e não sobre violência. Ele não está acima da violência. Ele vive numa sociedade violenta, portanto ele está subjugado a isso.
Sim, esse personagem está sob violência, está num contexto da violência, está praticando e ao mesmo tempo sofrendo. E é muito interessante quando você aponta esse aspecto de que ele está cobrando da sociedade algo que lhe foi negado. Então, como eu já disse, né, ele tenta justificar a violência por violência, né? Olho por olho, dente por dente. Então ele traduz a forma de resolver o problema através desse problema, ou da violência. Enfim, eu vou discordar de você quando você até tentou se defender em alguns aspectos aí, né? Quando você diz que Rubem Fonseca está sob violência, eu entendo que dá uma certa... dá um certo entendimento de que Rubem Fonseca não seja criativo a ponto de escrever. E aí você se defendeu, falou, não, porque ele era um malabares, né? Ele conseguia escrever, ele tinha aí habilidade com as palavras. Você está tentando amenizar aí a situação e o teu lado, né? Não. De maneira alguma. Sim, você... não estou dizendo que você... Eu não estou dizendo que você quis dar a entender que Rubem Fonseca não seja criativo. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você diz que ele está sob violência, você passa a ideia de que Rubem Fonseca não seja capaz a ponto de escrever e retratar a violência. Ou seja, eu preciso estar naquela situação para falar daquela situação. É o famoso meu lugar de fala, que eu acho ridículo, desculpa, mas eu acho ridículo essa ideia do meu lugar de fala. Eu não preciso ser negro para falar sobre ser negro. Eu sou negro, eu tenho direito de falar, mas todos têm direito de falar, porque cada um tem o seu ponto de vista, e aí entra a democracia, e entra o fato de que nós estamos fazendo aqui um grande debate, eu dou voz a você, você tem o teu direito de fala, e eu tenho todo o direito de concordar ou discordar. Né? E eu não preciso ressachar, eu não preciso te cancelar porque você não está no teu direito de fala. Então, eu acho que retratar a violência não precisa estar sob violência. Ele tinha sim material, ele tinha sim todo o conteúdo, mas eu conto com a criatividade do autor para falar sobre violência, até porque não é só sobre violência que ele está falando, e não é só porque está sob violência. Ele está falando muito mais, exato do que um aspecto que você levantou, que é a característica do ser humano, que é o fator violência. Eu só quero falar mais duas coisas aqui. Uma eu concordo com você em relação à questão do lugar de fala. A gente vai ser cancelado por isso, você sabe muito bem disso, mas não importa, o importante aqui é falar mesmo, é dar voz àquilo que nós pensamos, até para gerar um debate, uma rinha mesmo, esse é o nosso objetivo. Eu concordo plenamente com você em relação à questão do lugar de fala, né? Até porque tem pessoas que, por exemplo, são pobres e defendem ricos, né? Então, ou seja, né? É bastante complexo nessa questão aí do lugar de fala. Só posso falar se eu vivenciei uma situação X, Y, né? Ou se eu pertenço a uma etnia. Não, né? Não é bem por aí. Mas é claro que a gente precisaria de tempo para poder desconstruir esse conceito. E você sabe, como eu já disse, nós seremos cancelados por isso. Mas não tem problema não. O importante é dar margem à discussão de uma maneira civilizada e sem violência, sem ataques verborrágicos, né? E por falar em ataques verborrágicos, violentos, você fez um ataque a mim. Em nenhum momento eu disse que o Rubem Fonseca em nenhum momento eu disse que o Rubem Fonseca não era criativo, muito pelo contrário, eu disse que o Rubem Fonseca é um gênio. Eu disse que o Rubem Fonseca é um artista das palavras, né? Então, acontece que ele é sensível, sempre foi, para escrever o suficiente para notar que todos nós, sem exceção alguma, estamos sob
o jugo da violência. Nós estamos embaixo. Eu entendi o que você quis dizer. Que ele não está, e eu não estou falando que ele esteja acima da violência, né? Você está confundindo aí as situações, e em nenhum momento eu disse que você estava desmerecendo ou menosprezando a capacidade de Rubem Fonseca. É que a fala volta, Rinheiro, aí no trecho, e entende o que ele disse e o que eu disse para você comparar essas ideias. A fala que dá esse parecer, que dá margem para esse tipo de entendimento. Realmente, Rubem Fonseca é genial, ele é incrível e realmente não está acima da violência. Mas eu não estou dizendo que ao escrever, ele escreva sob violência. Dá a ideia de que tem alguém com a arma apontada em sua cabeça e ele está lá o tempo todo retratando o fato. Aí seria um diário, não seria um conto. O diário do cara que, por exemplo, foi sequestrado e ele de repente ele vai lá e ele retrata o que ele viveu. Isso é sob violência. Nesse aspecto que eu estou querendo dizer. Então ele não escreve um relatório, um diário, não é um relatório policial que ele está passando para a gente. Ele está narrando de forma criativa sobre as situações que a cidade se encontra. Inclusive ele. Mas não é isso que motiva ele, não é porque ele está sob violência que ele vai falar sobre a violência. Eu entendo a sua colocação, mas eu continuo a discordar porque vou lembrar aí da ideia de que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Aí a gente vai entrar numa discussão infindável, sem fim. Sem fim, exatamente. E eu acho que essa discussão sobre o Rubem Fonseca é uma discussão sem fim. Porque quando você, por exemplo, cita aí o Feliz Ano Novo, que é belíssimo, inclusive, eu acho uma ótima lembrança. Quando o Rubem Fonseca escreve esse livro, ele está escrevendo, ele escreve a respeito de uma sociedade que está sob violência. Mas é uma sociedade, inclusive, que nem pode discutir a violência. Tanto é que o livro é censurado. Sim, sem dúvida. Uma outra questão importante que a gente enxerga aí no Rubem Fonseca é que mesmo os protagonistas, quando são heróis, que não é o caso do Feliz Ano Novo, mas quando eles são supostamente heróis, defensores da lei, etc., eles também praticam violência. Aí eu chego no ponto final, né? O Rubem Fonseca, ele naturaliza a violência, não no sentido de banalizá-la, mas ele apresenta a violência como algo que, infelizmente, é corriqueiro nas sociedades. E não é só na sociedade brasileira, é algo corriqueiro. Então, mesmo o suposto herói, o protagonista, o mocinho, né, quando há, né, protagonistas que a gente pode chamar de heróis nos contos ou nos romances do Rubem Fonseca, eles também fazem uso da violência. Por quê? Porque eles estão inseridos numa sociedade que está sob o jugo da violência. Então não é uma questão, meu caro, de dizer que ele não é pouco inspirado, que ele observa, ele precisa da realidade social para poder escrever. Não é isso. Acontece que ele reproduz aquilo que qualquer escritor poderia fazer bem antenado, que é, infelizmente, a linguagem da violência que está explícita e que está sobre todos nós. Eu não vou levar essa discussão à frente, porque a tentativa aqui não é te convencer do contrário, é apresentar o meu ponto de vista de forma simples aqui, para que até o próprio Rinheiro consiga ter aí as suas observações e coloque também os seus comentários. Essa discussão não vai para frente, pelo contrário, né? Aliás, ela deve ir para frente, mas de forma aí democrática, abrindo espaço aí para os nossos rinheiros. Os contos são maravilhosos. Você que é rinheiro aí, procure, né, ler este conto, né? O Feliz Ano Novo é fortíssimo, é impressionante, ele choca
mas fazendo-se uma análise mais profunda, você consegue entender certas situações, sabendo que o próprio, isso em todos os contos, né, ou na maioria dos contos aí, você vê que o próprio autor das ações de violência ou dos atos de violência, ele não é um oprimido, ele também é um opressor. Mas e você, caro Rinheiro, depois de toda essa discussão aqui, que não foi violenta, evidentemente, o que você pensa? Rubem Fonseca escreveu sob ou sobre violência? Nos ajude a levar o Rinha Sem Galo adiante. Nós seremos desmonetizados pelo YouTube porque repetimos várias vezes a palavra violência, e o YouTube, ao contrário do Rubem Fonseca, que era bastante sensível e entendia que a sociedade, viu, Rodrigo, estava sob a violência, o YouTube quer mascarar a realidade e, portanto, ele não aceita essas terminologias. Então, compartilhe o conteúdo, nos ajude a levar o Rinha Sem Galo mais adiante, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e não fuja da rinha.